Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente quer falar com vocês a respeito de hábitos. Hábitos que fizeram com que ao longo do caminho o senhor viesse aprender, né? Desenvolver hábitos que o senhor teve que aprender a desenvolver e deixar também, né? Claro. Sempre, né? Para tirar um hábito, a gente precisa colocar um hábito que não é bom, você precisa colocar um outro no lugar que seja hábito ruim, melhor, né? mais Colocar saudável, hábito ruim. e que traga para você algum benefício, né? Porque a gente às vezes termina adquirindo hábitos que não são bons para nós, né? Nem fisicamente, né? E nem financeiramente, né? Então a gente tem muito disso, né? Faz muitas coisas no automático, não percebe o que está fazendo. E tanto na parte física, né, com relação ao cuidado com o corpo físico, como com relação ao cuidado com as finanças, né, pessoais, né, que a gente não dá muita atenção para isso. A primeira pergunta que eu quero fazer é: quais foram os hábitos financeiros mais importantes que você adotou no início da sua jornada? E quais foram os que você teve que deixar também, né? Obviamente. Você lembra? Que eu me lembro, o mais, assim, o que eu tive que aprender de cedo, né? Eu tive que aprender e fazer daquilo um hábito, criar o hábito, né? O hábito, que foi ter o controle, né? Não controlar as minhas finanças de maneira que eu não gastasse mais do que o que eu ganhava. Porque como eu não controlava nada inicialmente, eu ia muito pela cabeça, né? Pelo que, eu vou ganhar tanto, eu vou gastando e pronto. Achando que o meu salário ia dar para tudo que eu quisesse comprar, né? Não é assim, né? Porque a gente sempre quer mais, né? Sim. E se você ganhar mais, você vai querer mais. Então você tem que criar o hábito de você estar controlando sempre, né? Procurando ter um controle financeiro para que você consiga, com o tempo, ter uma visão muito melhor, né, do que você realmente ganha, do que você gasta, né? E a primeira coisa que eu tive que fazer foi me habituar a ter em mente, né, e fazer com que aquilo se tornasse um hábito para mim, foi ter o controle, né? Controle de não gastar mais do que eu ganhava. E eu comecei a fazer isso a partir do momento que eu comecei a colocar no papel o que eu tinha de receita, né? E o que eu tinha de despesa. Aí a partir daí eu comecei a desenvolver outros hábitos, né? Mas o primeiro foi esse. Mas o hábito ruim que você teve que deixar, no caso, foi o descontrole, né? Descontrole. Não ter a preocupação de saber que o dinheiro é limitado, né? O dinheiro que eu recebi era limitado, né? Os gastos, é só você sair por aí que você compra e gasta à vontade, né? Agora você vai ter para pagar? Esse é o problema, né? Porque é igual quando você usa cartão de crédito. Você usa cartão de crédito, você às vezes não tem esse controle, e o que vai fazendo? Vai passando o cartão, como se a conta não viesse, né? Só que a conta vem, né? A fatura chega num dia e você vai ter que pagar. É aí que às vezes você vai se desesperar, porque gastou mais, passou o cartão mais do que, no valor maior do que você teria condição de pagar, né? Então, o complicado foi isso aí, foi eu me habituar a gastar menos do que eu ganhava, para que eu conseguisse, né, com o tempo, ir fazendo com que o dinheiro sobrasse, né, para que eu pudesse fazer os investimentos que eu queria fazer, né. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é: como você equilibrou o desejo de aproveitar o presente com a necessidade de poupar e investir para o futuro? Não vou mentir, não. No início é bem complicado. É bem complicado, por quê? Porque como o dinheiro é muito limitado, né, inicialmente às vezes você começa até devendo já, né? Começa já no vermelho. Então você tem que fazer alguns sacrifícios momentâneos, né? Não é um sacrifício que você vai fazer para sempre, né? Mas aquele sacrifício que ele tem que ter um prazo de validade, um prazo para terminar. Então, qual que é o sacrifício que eu fazia? Bom, o sacrifício que eu fazia era, inicialmente, foi ter esse controle. A partir do momento que eu
visualizei o que eu tinha de despesa e automaticamente eu sabia quanto que ia sobrar para mim ou não, né? Então, o que eu fui fazendo? O que eu tive que fazer é me sacrificar um pouco para conseguir fazer uma reserva. Aquela que o pessoal chama de reserva de emergência, o povo fala tanto aí nos vídeos, né? Reserva de emergência, reserva de oportunidade. Na verdade, a reserva que eu tinha era que eu tinha medo de repente não sair do emprego e não ter como me virar. Manter, né? Porque você sai do emprego, você não sabe quanto tempo vai demorar para arrumar outro. Conseguir. Então, minha ideia inicial era o quê? Bom, eu preciso ter uma quantidade de dinheiro suficiente para me manter 3 a 6 meses, né? Eu sempre falava de 3 a 6, mas eu sempre deixava 6 pelo menos. Cheguei a ter 10, né? Uhum. Então eu fazia tudo e fiz o possível para manter os 6 e eu consegui os 6 meses. E a partir daí, quando eu consegui esses 6 meses, aí eu passei para a segunda etapa. Mas no início, para conseguir essa reserva aí, eu fiz bastante sacrifício, muita coisa. Eu não saía para lugar nenhum para poder não gastar. Só o necessário mesmo, né? Uhum. Mas tive que apertar mesmo o cinto e poupar o máximo que podia. Comecei a gastar o mínimo possível, mas claro, né, sem ser aquela pessoa miserável também que deixa de comer para poupar, e também não, né? Mas eu comecei a prestar atenção nas pequenas despesas, né, que a gente tinha, nas coisas que eu tinha em casa, se realmente era necessário eu ter, por exemplo, ter um plano de internet. Na época nem tinha plano de internet, né? Mas ter um telefone fixo, né? Lá era necessário ter aquele telefone fixo naquela hora? Tá, bom, o telefone é necessário, tá, tudo bem. Mas aí o que eu tinha que fazer? Controlar as ligações. Para que qual o plano, né? Qual o plano de ligação? Porque a gente pagava por minutos, né? Que usava, né? Na época. Você tinha o teu telefone, mas se você ficasse uma hora, a conta vinha lá em cima, né? E às vezes você não ficava uma hora, mas ficava 15 minutos aqui, 10 minutos lá. Quando chegava no final do mês lá que a conta vinha, aí vinha um valor alto, né? Principalmente se você fizesse ligações para fora, né? Para outro estado e para fora do país era pior ainda, né? Então essas continhas pequenas assim eu comecei a controlar. Comecei a controlar a água, controlar a luz, né? Ver o que conseguia diminuir ao máximo, assim, dentro do possível que era possível a gente utilizar e que estava sendo uma despesa desnecessária, né? A mais do que a gente realmente precisava. Porque às vezes como você não tem ideia, você termina deixando muita vontade, às vezes você gasta à toa, você joga fora, né? À toa sem necessidade, né? Comecei até a andar um pouco mais, né? Porque, por exemplo, se tinha um ônibus, se eu precisava tomar 2 ônibus, dependendo da distância de um dos ônibus, eu ia a pé, então já economizava o valor daquela passagem. Aí até aproveitava que eu já andava também, né? Porque eu sempre andava bastante, me exercitava um pouco também, né? E eu fiz muito isso. E outras coisinhas, né? Também que eram pequenas, mas que iam dando para a gente economizar um pouco, né? Que é tanta coisa ao longo do tempo que você não vai lembrar de tudo, né? Mas foram sacrifícios que foram feitos que era necessário naquele momento. Né? Mas isso atrapalhou a sua, como eu posso dizer, a qualidade de vida? Você continuar tendo uma qualidade de vida, podemos dizer, não como padrão, como se você estivesse utilizando tudo o que você ganhava, mas isso prejudicou a sua qualidade de vida em comprar o que você queria comprar ou usar o valor quando você precisasse ou não? O que acontece é o seguinte, quando você está nesse período, naturalmente você vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Só que você tem que fazer traçar uma meta e você tem que verificar, definir o que realmente é importante e o que é essencial para você. A partir dali, todo o resto você tem que tentar eliminar, diminuir o máximo que puder. Então eu tracei um plano e tinha que viver com tanto, com aquilo ali que eu vou ter que passar o mês, né? Não que fosse uma coisa que ia fazer a gente passar fome ou passar alguma necessidade, né? Não, claro que não, que também não era louco, né? Nem sou até hoje, né? Mas foram sacrifícios que eu precisei fazer, mas também sem deixar de viver, né? Que a gente também não pode sacrificar demais, né? Assim, a ponto de você
de repente, num casamento, você botar em risco o relacionamento, né? Porque dinheiro é complicado no relacionamento, principalmente se começa a faltar e você se tornar aquela pessoa avarenta, né? Que só quer guardar, guardar, guardar. Aí também não pode, né? Poupar é importante, mas você não pode viver como se o dinheiro fosse mais importante. Na verdade, o dinheiro é importante, mas ele é importante até um certo ponto, né? Porque tem coisas muito mais valiosas, né, do que o dinheiro. E o dinheiro vai ser importante, ele só é importante quando vai fazer com que você tenha uma condição, uma qualidade de vida melhor, uma condição melhor e que te dê um pouco de paz com relação às finanças, né? E é claro que a paz não depende do dinheiro só, né? Mas o dinheiro também interfere muito nisso e no equilíbrio, né, entre o relacionamento que tem no casamento, por exemplo, né? Entendi. E quais hábitos que você ainda mantém, por exemplo, relacionados às suas finanças e quais hábitos que você ainda, por exemplo, quais hábitos que você ainda mantém desde que você adquiriu? Ó, o hábito quando a gente se faz essa mudança, dificilmente você retorna ao que era antigamente, né? Porque você já pensa duas vezes quando você vai fazer determinado gasto, né? Por exemplo, vou precisar comprar um tênis, tá? Aí eu vou lá verificar, olhar o tênis, pô, quero comprar um tênis de quanto? Bom, estou disposto a pagar até tanto num tênis, entendeu? Não vou lá comprar qualquer um, vou lá, vou pagar tantos reais num tênis, é esse valor que eu quero Que e eu vou venha lá, durar tanto tempo, que que seja isso, que aquilo, que tenha não uma sei. boa qualidade e tal, né? E que dê para Mas importa ser de marca, importa ser. Porque assim, tem pessoas que elas optam, obviamente, elas falam, "Olha, eu prefiro comprar um tênis, mesmo que seja, sei lá, 2 por ano, mas que seja um tênis bom ou de uma boa marca, ou ainda que não seja de uma boa marca, mas que tenha uma boa qualidade, para que ele venha durar, do que ficar comprando é, vários e vários." aí vai da avaliação de cada um, né? Se realmente, você vai ver o custo-benefício aí, e o que realmente importa é o quê? Que você tenha uma durabilidade, no caso do tênis, você tem uma durabilidade, né, que compense o valor que você está pagando. Porque também não adianta nada você pagar um valor alto em um tênis que ele dure menos ou igual a um que seja mais barato. Então não compensa você comprar um tênis mais caro, né? Agora, se você vai comprar um tênis de melhor qualidade, que vai durar um ano, enquanto você vai comprar um outro que dura menos, mas ele, vamos supor, aquele tênis que vai durar menos, ele custa um terço do valor daquilo lá, e vai durar 6 meses, dependendo do que você tem em mente, né, da tua mentalidade, compensa você comprar um mais barato. Porque no mínimo, mesmo que você compre 3, ele vai durar 1 ano e meio. Entendeu? Agora depende do que você tem ideia, E se a né? pessoa não se importa também, né? Que tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto de ficar usando o mesmo tênis sempre. Sim, Então, aí vai da cabeça dela, né? Da mentalidade que ela tem. Sei lá, se sente bem comprando um tênis mais caro, de marca tal, então faça um pouquinho de esforço e compre. Também, você também tem que fazer um pouquinho né, de abrir mão de um pouquinho também dessas, algumas exceções, né? De alguns pequenos mimos, né? Que as pessoas falam. Mas sem deixar que o descontrole venha, né? Por exemplo, você comprou um tênis caro agora, você não pode sair daqui, eu vou comprar agora uma calça, aí você vai comprar a calça mais cara que tem, porque eu comprei um tênis mais caro. Uma coisa de cada vez, né? Porque senão você torra todo aquele dinheiro que você vem economizando, você torra rapidamente, né? A pessoa poupa para no final do ano pegar e gastar tudo. Então, aí não adianta, né? Então você Vem o desequilíbrio, né? Ela vem, a pessoa, por exemplo, ela passa o ano todo, 11 meses poupando, aí chega no final do ano, aí um pede uma coisa, outro pede outra, outro pede outra, e acaba, quando ela vai ver, ela já gastou o dinheiro todo que ela poupou. Exatamente. Então, também acho que não faz sentido, né? Não vale a pena, né? Vale a pena o esforço, né? Então tem que pensar também assim, ó. Eu tenho que fazer sacrifício? Tenho, porque eu não tenho outra opção. Tá? Eu preciso de alguma maneira formar uma reserva. Porque tem pessoas que elas vão assistir a gente e elas vivem uma realidade totalmente diferente. Elas acham que isso é loucura, que isso é viver uma vida miserável, isso, porque ela já vive uma vida, vamos dizer assim, já tem uma realidade diferente. Mas para a pessoa que não tem, que assim,
ela literalmente não tem com quem se apoiar, não tem Contar, com quem contar. Ela, ela se vê obrigada a fazer isso. Ela se vê obrigada, porque ela não mora com ela tem que pagar aluguel, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, ela é responsável de si mesma. Agora tem pessoas que têm vários privilégios, tipo, morou com os pais a vida toda, se formou, tem uma boa profissão, tem um bom salário, isso e aquilo. Mesmo que ela gastar um pouco mais, ela ainda consegue poupar mais do que aquela pessoa que, mesmo fazendo muito esforço, ela ainda assim não vai conseguir poupar tanto, porque ela está numa condição mais limitada. Mas isso não é motivo também para a pessoa ela ficar se vitimizar, se acomodar e falar, tá vendo? Eu sou desprivilegiado, isso, aquilo, aquilo outro. Ela tem que fazer o que tem que ser necessário. Infelizmente, ela não nasceu em um ambiente que favorecia ela. Então, agora ela tem que tornar esse ambiente para as próximas gerações favorável, né? Claro, claro. E também... Se é o que ela quer, né? Também eu tinha duas opções. Ou ficar na situação que eu vivia e aceitar aquilo e me conformar, ou arregaçar as mangas e mudar. Tomar a decisão de que eu precisava mudar, já que eu queria ter um futuro diferente, né? Então, o que eu fui fazer? Primeiramente, me qualificar, fazer uma qualificação para que eu pudesse, mais para frente, também ter uma profissão onde eu pudesse ter um ganho maior. E, em paralelo a isso, eu já fui, enquanto eu fazia isso aí, eu também já tinha esse controle e já conseguia guardar um pouco de dinheiro, né? Foi onde eu fui fazendo aquela reserva. E ao final dessa reserva, acho que um pouco antes do final, acho que uns 6 meses, mais ou menos antes dessa reserva, surgiu a oportunidade de comprar um terreno onde foi o terreno da minha primeira casa, entendeu? E se eu não tivesse mudado lá atrás, eu não teria o dinheiro para dar a entrada, foi onde que eu dei uma boa entrada e parcelei o restante em algumas parcelas. Foi aí que eu consegui comprar o terreno na época e construir minha casa, primeira casa que eu tive. Eu consegui essa casa saindo do zero ali, né? Do absoluto zero, né? Absoluto zero. E com quantos anos? Com 28 anos. Não, o terreno com menos de 28, com 27 anos, 26 anos. E a casa com 28 anos, a casa. Então, quer dizer, foi uma época de bastante sacrifício, até porque eu peguei uma época que não foi uma época muito boa, né, de estabilidade econômica do país, estava bem complicado, né? Mas botei na minha cabeça que eu ia mudar aquilo, ia mudar a minha trajetória, eu não ia aceitar aquela condição, porque eu penso assim, ó, não é porque você nasceu pobre, morando num barraco, que você tem que se conformar com aquilo. E só você pode mudar a tua realidade. Não adianta você ficar esperando pelo governo, pelo vizinho, por político, seja lá por quem for. Tem que ser você e você. Tem que correr atrás, tem que se qualificar, tem que buscar meios de ter condição de melhorar a tua condição. E é possível, é possível. Ó, olhando para mim, aí estamos em 2025, né? Há 40 anos atrás, poxa, eu estava começando a vida ali, de profissional, 40 anos atrás, eu não imaginaria que hoje eu estaria numa condição melhor, muito melhor, né? Porque se alguém me falasse assim, ó, quando daqui a 40 anos, né, você vai ter isso, vai ter aquilo, tal, vai estar assim, né, e vai ter uma condição Sua vida vai estável, ser assim. vai ser estável, você vai ter essa propriedade, você vai ter esses imóveis, você vai ter uma empresa, tal. Eu jamais, né, eu duvidaria, né? Como é que eu ia, uma condição que eu vivia, né, eu morava num quarto só. Eu casei com a minha esposa, a gente foi morar num quarto. Em seguida, no ano seguinte, já veio o meu filho mais velho, né? Então, quer dizer, eu pagava aluguel, né, pagava o colégio, na época eu estava fazendo o colégio, e tinha que me virar nos 30 ainda para poder fazer sobrar dinheiro, né, mesmo que fosse pouco, para poder conseguir atingir aquela meta que eu tinha.
desde cedo. E assim, ó, as metas são feitas para você atingir. Sim. Mas você não pode criar uma expectativa de meta muito alta. Então você traça aquela meta um pouco mais baixa, mais viável, né, para você conseguir, e vai em busca daquilo ali. A partir dali você vai aumentando. Porque se você traçar uma meta alta demais, você vai, de repente, desistir no meio do caminho por achar que é muito difícil de atingir. Então, trace ou imagine uma meta, Inclusive, um alvo, assim que você visualize que é possível você conseguir alcançar. E vai em busca daquilo. Mas sempre traçando metas, né, numa direção só, né, para conseguir atingir aquele alvo que você quer lá na frente. Então, seguindo sempre na mesma direção, simplesmente subindo degraus, entendeu? Para que você consiga no final atingir o objetivo, que é aquele objetivo final, sim. que é a liberdade financeira. Inclusive, acredito que o ideal para a pessoa que está buscando esse desenvolvimento pessoal e profissional é ela mudar os hábitos dela, mas não começar bruscamente, né? É começar devagar, tipo, é como tem um livro chamado Hábitos Atômicos, né? Que ele fala que é 1% melhor a cada dia, porque ao final de um ano você já vai estar 37 vezes melhor. Entendeu? Se você fizer 1% ao dia, ou seja, não são uma mudança drástica que vai mudar a sua vida, até porque se você fizer uma mudança muito drástica, é muito difícil você permanecer e consistente, né, nessa mudança. É muito difícil. Então, mas se você mudar aos pouquinhos, se aos pouquinhos você começar, por exemplo, tirar o açúcar do café, daqui a pouco você vai ver que você está tomando, por exemplo, tudo pra mim era com açúcar, tudo pra mim era com açúcar, tudo pra mim era com açúcar. Aí eu fui tirando o açúcar, agora eu praticamente, quando eu vou comer alguma coisa com, tipo, aveia, essas coisas assim, eu como praticamente sem, não coloco nenhum tipo, eu nem uso. Em casa, quando o senhor chegou, aqui nem tinha açúcar aqui em casa. Porque eu literalmente não compro açúcar mais, pra basicamente nada. Então, só que não foi, tipo, eu não cheguei do nada, cortei tudo e não vou mais comer açúcar, não vou mais... Não, foi aos poucos. Fui tirando e é engraçado que quando você tira o açúcar, você sente mais o sabor por exemplo, da fruta. Quando você come a fruta, você sente que ela é realmente tipo, doce, ela já é muito doce. E só que porque você tá com aquele paladar ruim de ter um excesso, né, muito grande de açúcar, você não consegue sentir o sabor real da fruta, né? É um hábito e o próprio organismo, ele pede, porque você está habituado a entupir ele de açúcar. Exato. Já Então tá não tem viciado jeito, ali, né? né? E a questão de mudança. E a mudança, ela parte de um condicionamento que você faz e que você termina determinando, né, para o teu cérebro. E você determina para ele como? Falando, ó, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo? Não. Simplesmente você não fazendo. Porque na medida em que você não vai fazendo aquilo, vai fazendo outra coisa, ele vai compreendendo que aquilo ali é a sua nova rotina. Você vai repetindo aquilo, repetindo. Daqui a pouco o cérebro ele começa a fazer aquilo no automático. Sim. Você não se esforça mais para aquilo. Só que leva tempo. Leva tempo. Você não vai mudar um hábito de uma hora para outra, de uma semana para outra, de um mês para outro. Isso aí precisa de constância, precisa de perseverança, porque tem coisas que é difícil para você mudar. Sim. Né? Então você tem que ter essa perseverança, você tem que insistir. Né? Não conseguiu agora, não consegui aquilo que eu queria tudo, mas se eu já avancei um pouquinho, já é um. E quando ela vai avançando, ela já vai. Conforme a pessoa ela vai avançando, isso já vai motivando ela, né? Ela claro. Já vê o que, poxa, se eu conseguir chegar até aqui, então acho que eu consigo dar o próximo passo. Se eu conseguir chegar até aqui, então acho que dá para me dar mais um passo. E isso vai movendo a pessoa cada vez mais para frente. Mas, assim, para finalizar aqui, se eu tivesse que deixar assim, uma sugestão, né, de hábito que a pessoa ela poderia melhorar, acho que seria o hábito de leitura e de estudo. Acho que seria, por exemplo, se você não tem condição de ajuntar R$10 por mês, então vai para uma biblioteca, vai para qualquer lugar e senta lá e cria o hábito de, nem que seja 10 minutos por dia, mesmo que você não pode sair para uma biblioteca porque é longe da sua casa, cria o hábito de ler, de buscar informação, qualquer tipo de informação, seja
na internet, seja o que for. Seja o que for. Se você está assistindo a gente, é porque você tem internet, pelo menos, né? Então, se você tem acesso à internet, você consegue, sei lá, conseguir livros gratuitos hoje na internet. Qualquer tipo de livro você consegue encontrar gratuitamente na internet. Conhecimento que mais tem hoje, que mais tem está na internet, né? Então, o maior acervo que você pode encontrar está aí, na palma da sua mão. Só basta você se interessar, né? Querer. E não querer ser um generalista, acho que é essa palavra. Tipo, querer saber de tudo ao mesmo tempo. Tem que ser uma pessoa que foque, né? Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que se o senhor tivesse buscado muitos caminhos, você não teria chegado onde o senhor chegou. Eu acredito que muito das coisas pelo qual o senhor conquistou foi porque o senhor teve uma carreira, assim, pode ter tido momentos de altas e baixas, mas você se especializou naquilo que você estava fazendo. Sim, você se tornou uma pessoa boa e capaz naquilo que você estava fazendo, por isso outras empresas, clientes se interessaram pelo seu trabalho, porque viram que o seu trabalho era melhor do que de outras pessoas que ofereciam o mesmo tipo de serviço. Então, se você se tornar uma pessoa especialista no que você faz, o seu valor vai ser muito maior do que aquela pessoa que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Aquela coisa, né? Quem sabe de tudo um pouco e sabe de tudo mal, né? Porque não tem profundidade no assunto, né? Ela sabe tudo superficialmente, mas ela não tem conhecimento realmente literal daquele assunto, daquela matéria, seja lá o que for. Tanto que eu não demorou muito na minha profissão, eu parei de trabalhar de carteira assinada, de funcionário empregado, né? Porque eu comecei a ver que o melhor mesmo, o que trazia mais retorno para mim, era a prestação de serviço, né? Não ter um vínculo com uma empresa fixa ali, onde eu tinha ordenado no final do mês, aquela coisa, porque era só aquilo, né? Se eu quisesse fazer mais alguma coisa, seria uma hora extra, aquilo lá, mas eu estava muito limitado àquilo, né? Sim. Então eu comecei a partir para esse lado, né? Foi também a escolha que eu fiz da profissão que eu fiz, né? Já pensando nisso, né? Em algo que eu pudesse trabalhar para mim, não uma profissão onde eu fosse obrigado a ficar preso dentro de uma empresa, né, restrito e refém daquele salário que eu ia receber ali. Então eu também, nessa época que eu estava fazendo todo o planejamento, eu pensei nisso também, né? Porque eu já pensava lá na frente que eu só ia conseguir ter um pouco mais de retorno se eu conseguisse eu mesmo fazer o meu salário. Foi isso que fez muita diferença também, né? Então, é claro que vai ter gente que não... não, eu prefiro trabalhar de empregado e tal, mas cada um né, da sua maneira, cada um com o seu jeito de pensar, e o importante é assim, que independente de você ser um autônomo ou você ser uma pessoa CLT, sempre dá para você economizar, sempre dá para você fazer o teu pé de meia, né, como o pessoal fala, fazer a tua reserva e investir, sempre dá. Tá? Se você realmente estiver focado naquilo, se quiser, você falar, não, se determinar a fazer aquilo lá, não, eu vou fazer, faz. Não tem impossível, cara, não existe impossível. O problema do impossível é você querer ele para amanhã. Entendeu? Isso é impossível. Imediatismo. Você querer as coisas para amanhã. Tá? Porque tudo leva tempo. Entendeu? Então, em uma situação, uma liberdade financeira, você não consegue de uma hora para outra, a menos que você acerte na loteria, né? Aí já é sorte. Mas né? a maioria das pessoas que acertam perde tudo. Já é sorte e também não está preparada, né? Exatamente. Não tem estrutura emocional. Eu acredito que é por isso que para você chegar no topo é tão difícil. Porque é necessário você estar bem estruturado, né? Um prédio para ser construído, ele tem que ter um fundamento muito bem sólido, bem edificado ali, para que ele aguente as intempéries, né? Que aguente tudo o que vier pela frente ali, né? Em termos de vento, essas coisas todas. Né? E a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, eu que o diga. Eu sei que não foi nada fácil, né? Mas se tivesse que começar de novo, fazendo algum sacrifício e tal, faria tudo de novo. Porque valeu a pena. Talvez faria até melhor, né? Se você voltasse agora com a experiência. Se pudesse voltar com a experiência que tem hoje, talvez faria
e traçasse exatamente o mesmo processo, você mudaria muitas coisas, né? Mudaria, E faria muitas coisas muito melhor e talvez estaria muito mais próspero. Claro, e também o que é importante. Hoje, eu teria tanta informação que na época eu não tinha. O acesso à informação que vale ouro, né? Uhum. Então, o que eu não tinha antes, tem tudo hoje muito disponível, né? Muito mais fácil para as pessoas acessarem e estudar, né? A informação é de fundamental importância. Você lê bastante, você se informar sobre tudo, que você puder se informar, leia sobre aquilo que você está precisando aprender, para que você não dê passos no escuro. Se você for dar um passo no escuro, que você entre com mais prudência, porque você já aprendeu determinadas coisas, e não entrar num túnel escuro, correndo igual um louco, sem saber o que vai encontrar pela frente. A gente entra como? Tateando, devagar, procurando onde pisar. Né? Então, com cuidado, né? Então a gente precisa ter prudência em tudo. Com cuidado, mas quando fala com cuidado, não é para você entrar com medo, com aquela pessoa que então agora eu vou ter que andar cauteloso, todo momento andar aquela pessoa que como é que se fala? Vive assustada, como é? Medrosa. A pessoa que ela vive afoita, né, com medo das coisas, não é isso que a gente está falando, é você ter a prudência de ter a certeza do lugar onde você está entrando, né? Claro que tem momentos que você não vai saber, você vai ter que fechar os olhos e enfrentar aquilo, porque não tem outra escolha, não há outra escolha, mas sempre, na maioria das vezes você vai poder escolher, né? Então, se você... E a escolha é sempre nossa. Exato. Sempre nossa. Você não pode botar na conta dos outros porque você deu um passo em falso, tá? Porque eu fui na onda do fulano, do ciclano, mas foi você que escolheu, de qualquer maneira. Você preferiu ouvi-lo, né? Mesmo que a outra pessoa te influenciou, você deixou ela te influenciar, né? Então você não pode culpar a outra pessoa de nada. A responsabilidade é sua. Ela tem a dose de responsabilidade? Tem, mas você também foi, não foi imprudente, né? De ouvir aquela pessoa, aceitar o que ela estava dizendo como verdade, abraçar aquilo e tomar a decisão baseado no que o outro te disse para fazer. Ou seja, o outro que está dizendo, conduzindo a tua vida, está indo pelo pensamento dos outros, não pelo seu, né? Eu passei por bastante dificuldade assim, nesse período, nessa trajetória aí, mas eu nunca desanimei e nunca perdi, né, em mente o meu alvo que eu queria atingir. Nunca perdi. Às vezes, às vezes você tem que recuar um pouquinho, porque é necessário para você recuar um passo para depois você conseguir dar 2, 3 para frente. Sim. Mas aí o objetivo, eu acho que também esse é o segredo, né? A pessoa ela tem um objetivo principal. Claro, dentro desse objetivo vai existir outras camadas, outras coisas que você vai poder alcançar. Só que tem que existir um objetivo principal, que nem foi aí, o senhor colocou que aos 55 anos não vou trabalhar para ninguém, vou ser independente e acabou. Eu não vou ficar dependendo de governo, de Estado, não vou depender de nada, absolutamente nada. E foi isso que aconteceu, porque você colocou esse objetivo e sabia que isso iria levar tempo, que iria demorar, que não iria ser algo de curto prazo, mas que o senhor focou nisso e teve isso como objetivo e foi até o fim. E vendo assim relato da maioria das pessoas que chegaram num patamar onde elas alcançaram a independência dela e também conseguiram levar um pouco disso para as suas famílias, foi justamente isso, ter algo que a ser perseguido, né? E que não ficasse mudando, né? Claro. Porque se a pessoa ela fica mudando toda hora o caminho dela, ela não vai chegar, ela sempre vai adiar aquilo que ela planejou, porque ela está sempre mudando, a roda está sempre... Claro, você tem que ter um alvo e não perdê-lo de vista. Né? Não perdê-lo de vista. Às vezes você almeja ou você planeja seguir por um caminho, né, que não vai chegar aonde você imaginava, e às vezes você tem que fazer o retorno, sabe? Pegar uma outra rota para conseguir chegar onde você quer. Mas isso vai acontecer porque a gente é assim, a gente erra, assim, não sempre você faz as escolhas certas sempre, né? Mas o importante é não desistir do alvo, né? Procurar, como é que fala o que o GPS fala? Recalculando a rota, né? Então, às vezes você tem que fazer igual a ele.
igual o GPS. Você Recalcula a rota, mas só que o objetivo tem que ser, o mesmo. lugar tem que ser o mesmo, né? Recalcular a Você não pode rota, ficar mas o mudando de destino destino. final tem que ser o mesmo. Você não pode Entendeu? ficar- Então, isso aí vai Entendi. acontecer ao É longo isso. do tempo. Porque em 40 anos, E 40, às vezes, 50 anos, é porque dependendo, às vezes, muita coisa muda. às Né? vezes é essa também, às vezes quando a gente é mais novo, é isso que a gente não entende, né? A gente fica buscando várias, mas isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo, e quando a pessoa ela vai ver, na verdade ela não chegou a lugar nenhum, porque ela tá toda hora mudando o destino dela, né? Toda hora ela tá mudando o destino que ela traçou há 5, 2, 1 ano atrás, 10 anos atrás, tá sempre mudando. Então, pode se recalcular da rota, mas contanto que o objetivo seja Seja o mesmo. o destino, né? O Seja destino sempre seja o mesmo, né? Então, Agora, isso aí vai acontecer ao longo do tempo. Até porque também, não só pelo lado negativo, pelo lado positivo também, porque de repente você consegue um recurso financeiro maior, então já vai encurtando um pouco mais, sim, né? O tempo para você atingir aquele objetivo que você traçou, né, lá atrás, né? Uhum. Assim como pode demorar por falta de recurso, pode adiantar por um recurso que entre ali, Que recurso entra ali extra. que você não imagina. Um trabalho que você pode conseguir a mais, Sim, entendeu? uma oportunidade que surgiu. Então, tudo é possível nessa trajetória. O importante é não desistir, não desanimar. E o segredo é o prazo, é o tempo. É você não se preocupar em querer as coisas para amanhã. Porque o que derruba muitas pessoas, o que faz com que elas percam, às vezes, um recurso que ela conseguiu acumular com muito sacrifício, é a ganância e achar que ela vai conseguir um resultado muito mais rápido, né, de uma coisa que você sabe que não vai ter como. Então ela vai no ganho fácil. Só que o ganho fácil, geralmente, o risco é muito alto. O risco às vezes é muito alto, então a possibilidade de perda, ela aumenta e aumenta muito. Você tem mais chance de perder do que ganhar. Só que a pessoa às vezes não pensa nisso, ela quer o ganho rápido. Ela não pensa no risco, que é muito grande. E é onde muitas vezes muita gente ela termina quebrando a cara, ela perde às vezes o recurso que ela conseguiu de vários anos e às vezes tem que recomeçar do zero muitas vezes, né? E às vezes até devendo, o que é pior. Então, calma, não tenha pressa. Paciência é um santo remédio nessa trajetória aí para você conseguir uma independência financeira e você ter uma qualidade de vida melhor daqui mais alguns anos. Sacrifício agora, para daqui mais alguns anos você poder ter uma qualidade de vida melhor, né? E você abrir um pouco mais a mão, né? Para fazer aquilo que você quer, né? Satisfazer alguns desejos, algumas vontades, fazer uma viagem, fazer uns passeios, fazer coisas que você gostaria de fazer que antes não dava. Aí você começa a usufruir daquele recurso que você acumulou, que você investiu e que trouxe um resultado, né? Só que não é de uma hora para outra, é o tempo. Você tem que ter essa paciência agora e consistência para que você consiga chegar nesse objetivo. E a consistência é o quê? Traçar uma meta, ter um objetivo de acúmulo de recurso mensal, por exemplo, eu consigo começar com R$50. Começa com 50 e vai guardando todos os meses, no mínimo aqueles 50. Põe uma meta, no mínimo 50. Se eu puder guardar mais, pô, Deus, sobrou 100, coloque 100. Sobrou 200, coloque 200. Mas, no mínimo, trace um valor mínimo, né? Calcule, estime um valor mínimo e coloque no mínimo aquilo todos os meses. Independente de qualquer coisa, faça sacrifício. Porque se você fizer uma conta, uma dívida, você vai pagar, não vai? Por exemplo, eu comprei um tênis de R$1.000. Comprei em 10 parcelas de R$100. Todo mês você não vai pagar os R$100? Você dá um jeito e paga. Então, faça da mesma maneira. Faça de conta que é uma dívida que você tem, né? E pague. Coloque aquilo ali como uma dívida e todo mês você já separa. Já tem que estar incluso. Quando a pessoa for fazer cálculo do que ela vai ter os gastos, já tem que estar incluso ali já. Como se fosse uma dívida. Não é algo opcional, é algo obrigatório, que já está determinado e tem que ser feito. Tem que ser guardado, tem que ser honrado, né? Honrado, religiosamente. Porque se não fizer isso, ela desanima, ela desiste.
porque ela não vai ter a consistência, né, e não vai guardar todos os meses. A primeira dificuldade que der, a primeira coisa que ela vai tirar é esses R$ 50. Ah, eu guardo no outro mês, aí no outro mês não dá, eu guardo no outro. Entendeu? Então não dá, tem que ter essa consistência. Ou você tem essa consistência, ou você não vai ter o sucesso que quer ter. Né? Então é isso aí, pessoal. É isso que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês gostaram aí, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deixa um joinha aí também para ajudar. Tá bom? Obrigado. Valeu, até a próxima. Tchau.